Jesus Cristo. Com imenso prazer que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos orando neste momento, dando graça ao Senhor por tudo o que Ele tem feito sobre as nossas vidas, a chuva que Ele tem enviado, molhando a terra, nos dando um ambiente melhor para respirarmos, agradecendo a Ele por tudo. E após a oração, a irmã Rita estará adorando o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, pelos benefícios alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Graças te damos pela chuva que tem enviado para molhar a terra, Senhor, regar a terra. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor tão inefável, teu zelo sobre as nossas vidas, pelo ar que respiramos. Damos graças ao Senhor pela existência da vida. Pai, eu quero te louvar pelas tuas grandezas, pelo teu amor, pela tua benevolência estendida, Pai, sobre a vida da tua igreja, da vida dos teus servos. Amado, eu quero te louvar pela vida da irmã Elianai, que o Senhor tem estendido as tuas mãos e tem operado o milagre para louvor e glória do teu nome. Continue com tuas mãos estendidas sobre a vida da tua filha, recuperando, restabelecendo completamente a saúde da tua serva. Tome em tuas mãos, Senhor, a tua igreja, abençoe o teu povo, estenda tuas mãos sobre aqueles, ó Pai, que estão trabalhando, aqueles que estão, ó Deus, em condições, ó Pai, de não, melhor dizer, que não estão em condições de estar na tua casa nessa noite. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha visitá-lo, que o Senhor venha dar saúde. Aqueles que se encontram fracos espiritualmente, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar ânimo. Estenda tuas mãos sobre o teu povo. Amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Rita estará adorando o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar com o hino 42, adorando o nosso Deus, pelos seus feitos, bondade, graça e misericórdia. Hino de número 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostai, arcanjo vos prostai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoado cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai,
vocês honrai ao Rei dos Reis, honrai a quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 com glória, coroai. Hino de número 400. Louvado seja Deus, adorando ao Senhor por toda a benevolência que assim tem nos concedido. Hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, num homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em nome de Jesus venceremos. Que Deus abençoe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos para colocarmos de pé. Estaremos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. Hoje iniciaremos mais um estudo que tem por tema o oxigênio da vida cristã. Abra as vossas Bíblias. Epístola aos Romanos, capítulo 1. Estaremos lendo o versículo 16 e o versículo 17. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Epístola de Paulo aos Romanos. Todos acharam? Leiamos a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.
Amém? Louvado seja Deus. Estaremos dando graça pela palavra. Alguns pedidos de oração estaremos já apresentando. Oração pela irmã Iracema, que perdeu sua mãe, para que Deus conforte o seu coração. Irmã Iracema é a mãe da saudosa irmã Helena, né? Vamos estar orando por ela, estava bastante abalada, estava ali no velório, e só a graça de Deus para ajudá-la. Oração para Camila Nascimento, para que Deus restitua, é isso? Restaure o seu casamento e a salvação do casal. Vamos estar orando. Irmão Jonatas também pede oração para sua mãe, irmã Sônia, que irá passar por um exame. Vamos estar apresentando ao Senhor essas necessidades. Quantos mais desejam as orações, eu e a minha casa. Querido Deus, estamos diante de Ti, agradecido por este momento especial. O Senhor nos concede-nos estar na Tua casa, em Tua presença. Pai, Te damos graças pela Tua palavra, que veio de encontro às nossas vidas nesta noite. Queremos Te louvar, Senhor, pelo Teu amor tão inefável, tão grande sobre as nossas vidas. E apresentamos a Ti, Pai, as necessidades dos Teus filhos. Olha, Pai, o Senhor tem visto a situação. Olha para a irmã Iracema, Pai. Traz o conforto ao seu coração. Traz a quietude de alma. Traz a benevolência à sua vida. E ajuda ela nesta hora tão difícil. Pai, estar aqui também a Camila. Estenda tuas mãos sobre a sua vida, o seu casamento. Pai, o Senhor é o institutor, Pai, instrutor do casamento. Foi o Senhor que instituiu o primeiro casamento na terra. O casamento vem de Ti, Senhor. E o Senhor sabe que o inferno se levanta para destruir as famílias. Pai, joga por terra toda ação das trevas contra esse lar, contra esta aliança. Restitui, Pai. Salva eles para a Tua glória. Transforme para louvor e glória do Teu nome. Traz a salvação, a libertação a este lar. Restitui, ó Deus, para a glória do Teu nome. Visita também, Senhor, a mamãe do irmão Jonatas. Visita a tua filha, que estará passando pela cirurgia. Pai, visita a irmã Sônia. Ó Deus, Tu és poderoso para entrar com provisão. Pai, trazer, Senhor, a solução para esta questão patológica. Estenda as Tuas mãos e dê a Tua bênção. É o que nós Te pedimos, Pai. Também em prol da Tua igreja, supre todas as necessidades dos Teus filhos, manifeste a Tua glória. O Senhor é um Pai rico, que supre todas as nossas necessidades. Estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, dê a Tua bênção. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Rita retornará. Estará louvando o Senhor com mais um hino. Enquanto ela louva, nós estaremos servindo ao Senhor com nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do nosso Pai. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 1. Hino de número 1. Amém? Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar
Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje daremos início ao nosso estudo da palavra de nosso Deus. Convido os irmãos que abram novamente as vossas Bíblias, no texto base deste estudo, Epístola aos Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Dessa vez nós estaremos falando sobre o oxigênio da vida cristã. Repita comigo. No 3. 1, 2, 3. O oxigênio da vida cristã. Epístola de Paulo aos Romanos. A base diretiva é o versículo 17, mas a partir do versículo 16 entendemos a fonte geradora desse oxigênio. Versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O oxigênio é muito importante para a existência da vida humana, do globo Terra, não só
os seres humanos, mas todos os seres vivos, eles carecem dessa essência, desse elemento, que é um elemento químico. Ele necessita e carece da existência desse elemento para a sobrevivência. Há vida na Terra porque existe oxigênio, senão não haveria vida na Terra. A falta de oxigênio leva à morte do ser humano em alguns minutos. Em alguns minutos, a falta de oxigênio leva à morte do ser humano. Assim também, a falta de fé na vida de um crente leva à sua morte também em alguns minutos, a sua vida espiritual, que é a sua vida cristã. Então entendemos que o oxigênio da vida cristã é a fé. Uma palavra tão pequena, de apenas 2 letras e um acento, mas que está entronizada na decorrência do nosso viver. E ninguém consegue ter vida com Deus se não for através da fé. É a fé que nos condiciona a ter vida com Deus. Assim como o oxigênio, ele é importante para que haja vida na terra, assim também a fé é importante para que possamos ter uma vida cristã sadia, para que venhamos ter uma vida espiritual. Lembramos que Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então percebemos, para agradar a Deus, para ser agradável a Deus, para ter comunhão com Deus, para ter vida espiritual com Deus, é necessário ter a fé. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha que o texto precisamente nos diz: ora, sem fé é impossível. Impossível quer dizer, não tem jeito, não tem jeitinho, não tem outra maneira, não tem outro modo, não existe outra razão ou outra expressão para agradar a Deus, só através da fé. É o oxigênio da vida cristã. Aí o texto diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que quer ter relacionamento com Deus, que quer ter a bênção de Deus, é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Então é uma necessidade do ser humano ter uma fé ativa em Deus. Portanto, estaremos falando desta vez sobre o elemento essencial para a vida cristã. O elemento essencial para ter vida cristã. O oxigênio da vida cristã, que é a fé. Ou seja, para termos vida espiritual. Sem fé não há salvação. Para que haja salvação, é necessário ter a fé. Tanto é importante esse conceito que quando abrimos as nossas Bíblias, lá no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, Paulo relatando esse princípio, Paulo fala assim, que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, se ache alguma coisa, porque fez, porque estendeu a mão, porque deu a cesta básica, porque fez campanha para ajudar alguém, porque socorreu o pobre, o necessitado. Não,
a salvação está mais além do que isso. Não vem pelas obras. Todas as obras boas são agradáveis a Deus. As obras boas são importantes, mas é necessário para a salvação ter o oxigênio da vida cristã, que é a fé. Aí o texto diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça sois salvos. Isto é por meio da fé. Não vem das obras, é da fé, que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Ou seja, Deus que deu esse oxigênio, meu irmão. Minha irmã, foi Deus que nos deu esse oxigênio para que possamos ter vida cristã, para ter vida com Deus. E até a nossa salvação está interligada a isso. Então, sem fé, não há também salvação. Amém, amadas? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, veremos primeiro o oxigênio, o elemento essencial para a vida cristã. O oxigênio, o elemento essencial para a vida cristã. Para nós entendermos esse conceito, precisamos entendermos o oxigênio, o ar que respiramos. O elemento, um dos elementos químicos mais importantes e mais abrangedor na Terra, na atmosfera da Terra. Existem 3 elementos e o oxigênio só perde para 2, que é o carbono e o hélio. Depois do carbono e o hélio, a maior existência desse elemento é o oxigênio. E nós precisamos dele em todo momento. A prova está aí. Quantas pessoas se achavam grandes, né? Quantas pessoas se achavam altos, potentes? Quantas pessoas se achavam a cocada melhor do pacote? E agora com um vírus que está aí no ar, que passa de um para o outro, que atinge diretamente o sistema respiratório de uma forma grosseira, que deixa a pessoa incapaz de respirar, e aí, por falta de oxigênio, quantas pessoas já não morreram? Olha como que o oxigênio é importante, amado. Quantas pessoas não morreram? Isso tanto de classe baixa, classe média e classe alta. Atingiu a todos, toda essa esfera da sociedade, de todos os pilares da sociedade, de todas as classes sociais do mundo. Atingiu a todos, não foi só o Brasil, foi o mundo em si. Tanto os países ricos quanto os países pobres. E é interessante que quando começou a pandemia, até houve um título, a doença de rico que alcançou os pobres. E é verdade, porque começou a atingir o que? Os ricos, que andava viajando em turismo e ia trazendo para o seu país e foi tomando a todos. E hoje temos aí as consequências drásticas de milhões de vidas que se perderam. Por falta de quê? Oxigênio. Consequências drásticas. Isso mostra, amado, a importância de entendermos. Assim como o oxigênio que precisamos para ter vida, assim também a fé que nós precisamos para ter vida espiritual com Deus, vida cristã. Mas vamos entendermos aqui esse elemento para que possamos entender o princípio espiritual. Oxigênio vem de 2 palavras gregas, é a junção de 2 palavras gregas. Oxi, que quer dizer ácido, e genes, que quer dizer produtor. Então, oxigênio quer dizer ácido produtor. E esse ácido produtor é indispensável na vida do ser vivente. Tanto os seres humanos quanto os seres vegetais, todos estes carecem e necessitam ter o oxigênio, esse ácido produtor. Existe na natureza, os irmãos entendam, existe na natureza 100 elementos químicos.
conhecidos, fora que os homens ainda não descobriram. São conhecidos na natureza sem elementos químicos. E desses 100 elementos químicos, por isso que não tem como a pessoa dizer que Deus não exista, amado. Existem pessoas revoltadas com Deus. Na verdade, o ateu, ele não é que ele não crê que Deus existe. Ele é frustrado com Deus. Aí ele prefere ignorar a existência de Deus pelas frustrações que ele teve. Não que ele seja ateu, na verdade. Não existe ateu, na verdade. Existem pessoas frustradas com Deus, que ignoram a existência de Deus por alguma coisa ou por alguma causa. Porque, na verdade, a natureza proclama a glória de Deus, do Criador. Amém, amados? A natureza manifesta a glória do Criador. Por isso que ninguém vai ficar como inexcusável. Isso quer dizer, o próprio Deus se revela na natureza para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. O próprio Deus está aqui no capítulo 1 de Romanos, fala sobre isso, se formos ver todo o desfecho do texto. E aí nós faz um motivo com o Salmo 19, uma junção entre o Salmo 19 e Epístola aos Romanos, capítulo 1, nós entendemos que tanto os índios, as pessoas remotas que vivem em lugares remotos, que nunca teve contato com o Evangelho, que nunca recebeu o Evangelho, nem esses ficarão como inocentes, inexcusáveis, porque o próprio Criador, ele manifesta a sua glória sobre a natureza. Olha que coisa linda e coisa maravilhosa. A força eterna, o agir do Todo-Poderoso, conhecido pelos cientistas, conhecido nas descobertas, existe aí aproximadamente 100 elementos químicos. E desses 100 elementos químicos existentes, 21 elementos químicos desses existentes estão no nosso corpo. Desses 100, 21%, irmão Evaldo, está sobre o nosso corpo. Desses 100, 21% faz parte do nosso corpo. E um dos principais que não pode faltar, diga comigo, o oxigênio. Não pode faltar. Assim também, diga comigo, na nossa vida cristã, não pode faltar fé. Não pode faltar fé. Como está a tua fé? Faça uma reflexão. Veja como está a tua fé. A grande abundância desse elemento, ele constitui, foi descoberto pelos cientistas, que existem 3 reservatórios principais no globo Terra, que está em torno do globo Terra, em relação ao oxigênio. Existem 3 reservatórios principais. Quais são eles? A atmosfera é um dos maiores reservatórios de oxigênio. Por isso que no planeta Terra tem vida. Oh, quantas galáxias, quantos planetas existente, mas não tem vida humana. E ficam uns doidos aí querendo fazer pesquisas e mais pesquisas para ir contra o princípio da palavra. Não sabendo que o controle de tudo, do universo, quem fez o universo, tem tudo sobre as suas mãos. O domínio está nas mãos de Deus. Amém? É tão lindo que existe milhões e milhões de constelações de estrelas. Milhões. São sextrilhões de tantas estrelas que existem. E a Bíblia diz que todas, o Senhor a conhece.
e chama pelo nome. Dá para você aumentar a tua fé hoje, meu irmão? Dá para você aumentar a tua fé hoje, minha irmã? Se as estrelas que não há vida, não há nas estrelas, em todas elas, a imagem do Criador e a sua semelhança. Ele conhece e chama todas pelo nome, quanto mais a tua vida, que Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Ative a tua fé hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a coroa da criação de Deus. Sabe o que é isso? O ser humano é a razão de Deus investir em todo o universo. Deixa eu te dizer, todo o universo existe por conta de mim e de você, meu irmão. Todo o universo existe por conta do ser humano. Deus fez por conta de nós. E quanto que o homem é ingrato com o Criador. Mas todos aqueles que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Ative a tua fé em Deus. Louvado seja o seu santo nome. O segundo reservatório, o primeiro é a atmosférica, o segundo é a biosfera e o terceiro a litosfera. Esses três reservatórios que a ciência descobriu é onde está o maior acúmulo de oxigênio no planeta. São três grandes reservatórios existentes. Interessante. E o que nos guarda, que nos protege dos raios ultravioletas do sol, que são agressivos, é o oxigênio que fortalece a camada de ozônio. A camada de ozônio só existe por conta do oxigênio, meu irmão. Na atmosférica há o oxigênio fortalecendo a camada de ozônio para que não atinja a nossa vida. Olha o cuidado do Todo-Poderoso para o ser humano. Eu quero que nesta noite você saia daqui convicto que as provas que passamos, as diversidades que passamos, isso são coisas e são desfechos pequenos do que Deus tem feito sobre a nossa vida e o que Ele é capaz de realizar no teu viver, meu irmão. Que Ele tem capacidade de realizar sobre a tua vida. O cuidado do Todo-Poderoso está na vida do crente. Entenda aqui, o cuidado do Senhor está sobre a tua vida. Que a cada dia esta fé aumente na tua vida, possa estar ativa, esse oxigênio nunca falte no teu viver. E saiba de uma coisa, a vida espiritual com Deus a cada dia estará em plena comunhão com Ele. Nada pode atingir a nossa fé. Amém, meus irmãos? Nada pode atingir a nossa fé. Podemos ser afligidos, pode o vento abalar, ou melhor, pode o vento soprar, pode a tempestade se levantar, mas a nossa fé, ela é inabalável, porque a nossa fé está em Deus. Esse oxigênio nos mantém de pé como crentes. Louvado seja o seu santo nome. Assim como existem os três reservatórios na natureza do oxigênio, o elemento nobre na natureza, preciso na vida humana, assim também, nós como servos de Deus, temos também três reservatórios que não pode faltar oxigênio. Três reservatórios na vida humana que jamais pode deixar e nunca pode faltar esse oxigênio que é a fé. Pastor, qual é o primeiro reservatório? A vida espiritual. Na vida espiritual não pode faltar a fé, jamais. Tem que ter a cada dia na tua vida espiritual fé de sobra para manter a tua vida nessa terra.
diante das adversidades da vida. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui é um mistério. Um homem sem Deus está com a vida espiritual inerte. Um homem sem Deus não tem vida espiritual. Um homem sem Deus vive só à mercê da alma, da sede das suas emoções, levada por tanta influência, tanto do mundo quanto dos seres espirituais da maldade, que tem atingido a sua vida, que tem sufocado a sua vida, que tem conduzido ao pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, e Jesus passou a habitar em nossas vidas, veio cear conosco, a nossa fé, a nossa vida espiritual foi ativa através da fé, e hoje nós temos vida com Deus. Entenda aqui, meu irmão, entenda aqui, minha irmã, nós temos vida com Deus. Nós não temos mais um espírito inerte, um espírito morto. O Espírito que habita em nós, nosso espírito, é ativado pelo Espírito Santo de Deus, através da fé. Quanto mais nos aproximamos através da fé, mais a presença do Espírito Santo está nos conduzindo a uma vida genuína com Deus. Isto quer dizer que temos vida espiritual, meu irmão. Minha irmã, temos vida espiritual. E a palavra de Deus diz na epístola aqui em Romanos capítulo 8, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Temos vida espiritual. Temos vida espiritual. Como está o reservatório do teu espírito? Como que está o oxigênio aí? É o primeiro reservatório. Assim como a natureza precisa desse reservatório chamado atmosférica, assim também a nossa vida cristã precisa desse reservatório de oxigênio chamado vida espiritual. Vida no Espírito. Vida no Espírito quer dizer vida com Deus ativada pelo Espírito Santo, que nos faz ter vida em comunhão com o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. O segundo reservatório que temos para esse oxigênio. Por isso que Deus fez um homem completo. Alguns fundos teológicos esquecem desse princípio que está na Bíblia. Deus fez um homem trino. Deus fez um homem trino. Espírito, vida espiritual. Segundo, Deus fez um homem vida sentimental ou vida mental. A sede das emoções. Aonde está a capacidade das escolhas, é onde gera a projeção das nossas vontades, se chama alma, sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É a alma que decide as escolhas. E quando a alma ela é influenciada pelo Espírito, vai escolher as coisas de Deus. Mas quando a alma é influenciada pelas coisas da carne que foi atingida pelo mundo, ela vai escolher as coisas da terra. Por isso que quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais oxigênio na vida cristã haverá em nossas vidas. E nada nos atingirá. Nada nos tirará da presença do Senhor. Nada faz nós regredirmos. Porque o cuidado do Pai está sobre aqueles que temem a sua palavra. Meu irmão, pode cair em quem queira cair, mas se você estiver firmado em
Cristo, se a tua convicção está viva e a fé esteja direcionando a tua vida, se cumprirá o que está no Salmo 121. O Senhor guardará o teu pé, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua vida e nada te atingirá. Aleluia. Como está o nosso segundo reservatório? Faça uma análise, porque a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Reservatório da nossa alma. Como é que está o oxigênio lá? Temos buscado, estamos sendo bombardeados com gás carbônico. Gás carbônico no sentido espiritual quer dizer elementos inversos à vontade do Criador no princípio que fez na tua vida. Veja como é que está na tua vida, o que precisa ser eliminado. Veja o que precisa tirar para que exista uma verdadeira fotossíntese e que gere dentro de você vida cristã, vida espiritual. Estamos vivendo dias difíceis, dias que as pessoas, infelizmente, busca-se mais as coisas da terra do que as coisas espirituais. Pasme que eu vou vos dizer algo e valores que estão atingindo, tirados até da própria igreja. Valores que estão ficando no passado, e alguns dizem que essa era passou, estamos em outra era, mas os princípios eternos não mudam. Deus é imutável. Aquilo que Deus falou há 1000 anos atrás é o mesmo que Ele fala hoje. Aquilo que Deus falou no século passado é o que Ele fala hoje. Deus é imutável. A sua palavra não muda, porque Ele é imutável. Deus não muda, Deus continua sendo Deus. E nós não podemos mudar por devido a conceitos, a fábulas humanas, a estratégias humanas, a inovação. Não, a igreja tem um princípio, a igreja tem uma base. O que gera vida na igreja é o oxigênio espiritual, é a presença de Deus, é a fé em Cristo. Não é os meios que nos define, não é a multidão que mostra o nosso caráter. O que não mostra a nossa evidência de vida é a fé otorgada no Deus Todo-Poderoso. Ative a tua fé nessa noite. Quem tem a fé definida não muda. Quem tem a fé definida não muda os seus valores. Não muda as suas convicções. E não sai da base que é Cristo. Nada atinge aqueles que estão firmados. Aqueles que têm reservatório. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Olha que Jesus fala à igreja que Ele não trouxe nenhuma crítica. Ele traz só um conselho. Ele traz conselho. Ele diz: guarda o que tens. Guarda o que você tem aí, para que ninguém tome a tua coroa. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tenha a sua fé firmada, convicta em Deus. Terceiro reservatório para uma vida cristã. Primeiro reservatório, vida espiritual. Segundo reservatório, vida mental ou sentimental. Terceiro reservatório, vida física, o corpo. Alguns dizem que Deus só quer o coração. Alguns dizem que é importante o coração voltado para Deus. O resto, se o coração está voltado para Deus, o corpo também está, meu irmão.
Se no coração há desejo de louvar a Deus, o corpo vai louvar a Deus. Precisamos entender que o princípio é interno. E tudo que é interno reflete no externo. Se o coração está bem com Deus, o corpo também está bem. A fé também precisa estar na vida do crente, no seu físico. É o terceiro reservatório. E eu digo que os dois internos são importantes demais. São valiosos demais, mas também não anula a importância de ter esse oxigênio no corpo, não anula a importância de ter essa fé ativa. Por isso que Tiago fala, as obras é necessária para esta fé viva. A fé, ela precisa ser ativada pelas obras, e Deus fala conosco nesta noite. Põe em ação, põe em prática a fé que um dia eu te dei. Como está esse reservatório? Como que está esse reservatório? Como está as nossas vidas? No nosso corpo. Tem oxigênio aí? Faça uma análise. Nos seus atos, Deus é glorificado. Nos meus atos, Deus é glorificado. Temos seguido os passos do Mestre por excelência. Quais têm sido as nossas ações diante das questões humanas? Quais têm sido as nossas ações diante da trajetória que temos que a cada dia caminhar? Porque o nosso descanso não é aqui. E quando está falando aqui, não está falando do descanso físico. Está falando do descanso eterno. Está falando de coisa inédita e gloriosa. Como está lá em Miqueias, no capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. O Senhor nos chama e nos confronta nessa noite, até a nossa fé viva, ativa nele, vivendo nessa vida, mas como forasteiro e peregrino, sabendo que aqui nós estamos de passagem. Precisamos entender que todos os nossos atos na terra é visto pelo Criador, e o olhar do Senhor está sobre a vida do justo. O olhar de Deus nos acompanha. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O olhar de Deus nos acompanha. Deus nos acompanha com o seu olhar. E muitas vezes Ele espera de nós, sabendo as decisões que nós já tomamos, porque Ele sabe antes de nós tomarmos. Ele já está observando, para que o seu nome em nossas vidas possa ser glorificado. Quando Deus nos dá a prova para testar esse oxigênio na nossa vida, Ele já sabe a capacidade que nós temos de enfrentar essa prova. Quando Ele nos dá, porque Ele vê em nós capacidade, nunca diga que Deus te testou além da tua capacidade, senão você está sendo uma pessoa que está dizendo para Deus que fez errado. Não. Ainda que você não entenda o que você está passando, dê graças a Ele. Diga glórias a Deus por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Graças a Deus porque o cuidado dele está sobre a minha vida. Deus não nos testa, Deus não nos prova além da nossa capacidade. E Ele sabe a nossa estrutura e lembra que somos pó. Por isso precisamos termos no nosso corpo esse reservatório, em nossos atos, as nossas práticas, um reservatório chamado
Fé, o oxigênio da vida cristã. Meu irmão, a maneira mais precisa de evidenciar esse reservatório em nossa vida é quando os turbilhões de problemas estão nos cercando e nós temos um louvor a Deus em meio das guerras, em meio das batalhas, em meio das lágrimas, em meio das agonias e das perseguições humanas. Ao nosso lábio distrai do nosso coração um louvor ao Eterno e diz: bendito seja o teu nome. É fazer como Jó, ir para o caco de teia, ser raspado com caco de teia, mas dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero convicção na tua vida nessa noite. Eu quero que você tenha convicção da fé precisa no teu viver, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida. Deus está te chamando, meu irmão, independente de número, mas nesta noite Deus está te chamando para experiência com Ele. Experiências. Permita Deus te condicionar experiências. Permita Deus escrever a tua história. Para isso é necessário ter esse reservatório ativo. Deixa a fé fazer parte também da tua vida diária, meu irmão. Deixa a fé fazer parte da tua vida diária, minha irmã. Deixa Deus escrever a tua história do jeito dele. Ainda que você não entenda o que ele faz hoje, mas você vai entender depois. Assim como ele falou para os discípulos: o que eu faço agora não entenderás agora, mas saberás depois. Deixa Deus evidenciar o rolo dos mistérios na tua vida através da fé. Através da fé. Tu com o teu irmão diga: como é que está o reservatório? Pergunte aí, que está ao teu lado, como está o teu reservatório? Abre a sua Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Epístola de Paulo aos Gálatas. Evidenciar o reservatório no corpo, é isso que Paulo está dizendo. Observe que Paulo está dizendo, isso é evidenciar a fé, esse reservatório no corpo. Olha que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Você pode dizer nessa noite: eu gostaria de ouvir a voz da igreja. Diga comigo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Você pode dizer para a tua alma hoje? Você pode dizer para a tua alma? Para a sede das tuas emoções? Você pode dizer para a tua vontade? É porque é da alma que sai a tua vontade. Você pode dizer o teu intelecto. Você pode dizer para a tua alma agora: não, mas vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Você pode dizer. Se você disser com convicção e com fé, você não fará mais a tua vontade, mas a vontade dele. Se você disser com convicção, as decisões tomadas não será mais o seu jeito, será do jeito de Deus. Você pode dizer. Não mais eu. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em nós, precisamos crucificar o eu. Olha o que Paulo está dizendo. Eu crucifiquei o meu eu. Eu crucifiquei a minha vontade para viver a vontade de Cristo.
para viver o direcionamento de Cristo. Paulo está dizendo, eu estou crucificando a minha própria vontade. Porque Paulo entendia o que estava em Provérbio, que enganoso é o coração do homem. E quando falo coração, não é essa bomba que bomba o sangue, não. Já falamos sobre isso. Está falando de intelecto, está falando de racionalidade, está falando de mente, está falando de um princípio racional. Paulo está dizendo, eu já crucifiquei para fazer a vontade dele. Sabe o que Paulo queria dizer? Em outras palavras, a minha vontade era perseguir os cristãos. A minha vontade aprendi, e da maneira que eu aprendi, a minha vontade era ter em evidência os meus conceitos da questão e até blasfemar contra Deus sem saber que estava blasfemando, mas eu deixei de fazer a minha vontade, a minha fé foi ativa, eu tive um encontro com Cristo e Ele mudou a minha vida e eu crucifiquei o meu eu para fazer a vontade dEle. Você pode crucificar o seu eu. Pensa um inimigo que temos que crucificar todo dia. Pense um leão terrível de ser dominado. É o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Mas o Senhor está dizendo para nós, tem em evidência esse reservatório. Crucifica o teu eu. Aí o texto vai dizer, e a vida que agora vivo na carne. Olha o que Paulo está dizendo. A vida que vivo agora neste corpo, corruptível, mortal. Ele está dizendo, ou quer dizer, vivo agora. Em outra tradução diz, vivo agora. Ele está dizendo ali, vivo agora na fé do Filho de Deus. Não é mais a minha vontade, é a fé no Filho de Deus. É a fé, é o oxigênio da vida cristã. Eu vivo agora o oxigênio da vida cristã. Eu vivo agora na fé do Filho de Deus, o qual me amou. E a prova do seu amor, e se entregou a si mesmo por mim. Vira para você, diga, vivo a fé do Filho de Deus, que voluntariamente me amou. Diga, Ele me amou. E como prova do maior amor, Ele próprio se entregou. Vira para você e diga, por mim. Por mim. Por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos amou e se entregou por cada um de nós. É necessário mudar essa fé? É necessário pôr outro, no reservatório, outro elemento? Na atmosfera, se você tira o oxigênio e põe lá gás carbônico, vai ter vida? Vamos ser mais preciso? Dióxido de carbono. Você tira o dióxido de oxigênio, que é o O2, e põe o dióxido de carbono. Vai ter vida na Terra? Adeus, biólogos, né? Adeus, biólogos, pode me ajudar aí? Vai ter vida na Terra?
Cadê os químicos? Se eu tiro o oxigênio, dióxido de oxigênio, e ponho o dióxido de carbono, haverá vida na Terra? E por que na vida cristã, muitas vezes, somos influenciados a mudar os nossos conceitos? E nós achamos até atraentes? Porque na vida cristã, alguns permitem a ser influenciado por dióxido de carbono, deixando a origem, a essência, que é o oxigênio? Não precisamos mudar. Diga comigo o que Deus faz. Diga, o que Deus faz é perfeito. A ciência de Deus é acima da ciência humana. Deus faz tudo certo, meus irmãos. Não mude por A, por B. Ainda que massas e multidões mude, continue no conceito que o Senhor constituiu a tua vida. Não abra mão. Não abra mão desse oxigênio na tua vida. Não queira colocar nenhum outro elemento químico no lugar do oxigênio. Deixa eu contextualizar aqui. Não queira colocar nada na tua vida cristã além daquilo que o Senhor já constituiu, já te falou como quer. Não queira ter nada além do que a Bíblia diz que não é para ter. Continue na base. Continue no propósito. Continue vivendo experiências com Deus. E saiba de uma coisa. Se ser cristão nos imunizasse dos problemas da vida, Deus não seria justo. Ser cristão é passar os problemas que um justo passa, é atravessar as mesmas diretrizes, os mesmos problemas, as mesmas tempestades da vida, a mesma trajetória, mas com uma condição: é direcionada a Deus. Não está dizendo para Deus: socorre-me, Criador. Eu preciso da tua ajuda. Ser cristão é você saber aonde buscar solução. Ser cristão é você entender quem tem o poder de nos tirar da tempestade, que tem poder de nos levar ao porto seguro. Ser cristão é passar muitas vezes aperto mais do que o próprio ímpio, mas ver o poder de Deus ser manifestado sobre a nossa vida e o seu nome sendo glorificado. Isso é vida cristã. Não é facilidade. Vida cristã não é facilidade. Vida cristã é ter experiência com Deus. Vida cristã é viver para Deus e ter vida com Deus, experiência com Deus. Permita Deus dar experiência no teu trajeto, na tua vida, para escrever a tua história. Você tem uma história não contada por alguém, mas você tem a tua história com Deus. Deixa Deus te dar história com Ele. Aleluia. Aleluia. Destaque deste versículo. Olha o que o texto diz aí. Em Gálatas 2:20. Olha o destaque. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ao ponto de destaque do oxigênio. No Espírito tem fé. Amém? O que faz que viemos adorar a Deus é o nosso Espírito, que nos leva à comunhão com Deus. Por isso que Deus nos... Se o teu Espírito está vivo, o nosso Espírito está vivo,
Isso prova que tem oxigênio. E se tem oxigênio no nosso espírito, temos vida e temos comunhão. É o Espírito que nos direciona a comunhão com Deus. Na nossa alma também tem fé. Se tem fé, é o nosso sentimento, é a sede do nosso sentimento, a fé. A nossa alma, melhor dizer. Se tem fé, tem louvor. Amém? Você pode dizer comigo, se tem fé, tem louvor. Tem gratidão. No espírito tem adoração em comunhão. Na alma tem louvor. Tem gratidão. Isso em todo momento das nossas vidas. Aí nós entendemos que no hino da harpa diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Isso quer dizer que tinha oxigênio, tinha fé. Quando tem fé, tem louvor. Quantos já louvaram o hino 302 da harpa? Não murmura, canta. Olha lá o tema do hino. Olha as estrofes, dá uma olhada. Tem essa curiosidade, abre a sua harpa aí. Veja o que diz o hino 302. Em vez de murmurar, canta. Aonde tem oxigênio, tem louvor. Sabe por que Paulo e Silas louvaram na prisão? Porque tinha oxigênio. Fez a obra, em vez de receber louvores, recebeu foi paulada. Recebeu foi escárnio, recebeu chicotada, foram presos como malfeitores, homens santos fazendo bem e sendo agora respondido, tendo a retroativa de prisão e de açoite. Mas lá na prisão, eles poderiam dizer, não vou mais fazer para Cristo não, eu faço para ser açoitado, eu faço para ser escarnecido, eu faço para ser açoitado, para ser preso, não vou deixar de fazer. Foi essa atitude que eles tomaram. E quantos querem deixar de fazer a obra por causa de perseguição, porque alguém olhou de cara feia, ou porque disse alguma palavra que desceu no coração e a magoou. Quantos abrindo mão do que o Senhor deu, esquecendo os princípios escritos. Se Deus mandou escrever nos canos sagrados, é para nos trazer uma mensagem hoje. Aí o texto diz, perto da meia-noite, está em Atos 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia. Tem oxigênio, tem louvor. Cutuca o teu irmão, diga, se tem oxigênio, tem louvor. Se tem oxigênio, tem louvor. Não tem murmuração não. Ainda que tudo está apertando, ainda que tudo dê errado, ainda que haja perca, mas faz igual a Abacuque, ainda que, deixa eu lembrar o versículo, ainda que como é bom ter esposa abençoada, aleluia, louvado seja Deus, ajudadora, ainda que a figueira não floresça. E o que mais? Como? Põe na Bíblia, põe aí. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ver o texto completamente. Nós damos pane que só Deus. Por isso, amados, é bom escrever, viu? Tem hora que as mentes dão um pane. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos lá. Portanto, olha aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Você pode fazer isso? Deixa eu te perguntar, no cenário de Abacuque, o que você diria? Na prova que Abacuque estava passando, o que você faria? Qual seria a tua reação? O que sairia dos teus lábios? Deixa eu ser mais preciso, porque tem aqui uma pessoa que Deus está falando direto. Ouviria o que saiu dos teus lábios hoje? Deixa eu ser mais preciso. Sairia aquelas palavras que saíram? Então vamos aprender com Abacuque. Deus está te dando a oportunidade de mudar o que você falou hoje. Deus está te dando a oportunidade para desfazer as palavras que você falou hoje, que não agradou a Ele. Então abre o teu coração e diga: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pode estar dando tudo errado, pode ter percas, é possível passar e não estamos imunes a ter percas. Podemos perder algumas batalhas, não estamos imunes a perder batalhas. Mas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode exultar nele agora. Exultar, você regozijar. Você pode regozijar em Deus. Por isso que eu amo a alegria. Porque a alegria não é igual à felicidade. A felicidade é maravilhosa, mas a felicidade é circunstancial. Enquanto o clima está bom, como o clima está ruim, a felicidade, pisca, vai embora e fica a tristeza, mas a alegria não. Tanto quando tudo está bom ou quando tudo está ruim, se ativa a fé, esta alegria está presente. Por isso que Abacuque está dizendo: a minha causa me diz, a minha vontade me diz para murmurar, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí ele mostra a cereja do bolo no próximo versículo. Olha a cereja do bolo. Jeová, você pode dizer, abre os teus lábios, diga: Jeová, o Senhor. Abre o teu coração, abre as tuas vozes. Jeová, o Senhor é a minha força. Diga: Jeová, o Senhor, rapaz, turiai, turapasso. Diga, está sendo liberada para você vitória. Diga: Jeová, o Senhor. Diga: o Senhor é a minha força, é a minha força. Abanaga, turibei. E fará, diga, e fará os meus pés como dos servos. Diga: farás os meus pés como dos servos. E diga: e me fará. Se coloque em pé, estamos fechando. E me fará. Diga: e me fará andar sobre as alturas, fará os meus pés como de servos, e fará eu andar
sobre as alturas. Você não vai andar por baixo. Você não vai andar por baixo. Há uma palavra profética. Você não andará por baixo. Apadagai. Tu é Paulo. Ele fará você andar sobre as alturas. Você toma posse. Você toma posse dessa palavra. Ativa a tua fé hoje. Circunstância não prova o que Deus fará na tua vida. Circunstância é passageira. Deus fará além das circunstâncias que você vive hoje. Ative a tua fé. Paz. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Deixa Deus te dar experiência hoje. Deixa Deus visitar a tua alma agora. Deixa Deus te dar força agora. Você disse que não tinha força porque você estava olhando para a prova. Mas olha para Ele agora. Olha para Ele agora. Olha para o Todo-Poderoso agora. Olha para as obras do Todo-Poderoso agora. E fortaleça a tua fé. Fortaleça a tua fé. Ele te fará andar sobre as alturas. Querido Deus, eterno Criador dos céus e da terra, sublime, santo e maravilhoso, que vai além da imaginação humana e dos desejos humanos. Deus do equilíbrio. Deus que tem o controle nas mãos. Deus que fala e a terra estremece. Deus que pisa no monte e faz dançar. É diante do Senhor que nós estamos. Toma o teu filho, toma a tua filha. Acrescenta fé. Põe oxigênio aí, Pai. Põe oxigênio aí. Dai vida aí contigo. Dai vida aí contigo. Renova, 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 renova. Enche, enche, enche da tua presença. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, pastor. Pastor, o que é que vem agora do oxigênio? Vocês querem saber mesmo? Terça-feira que vem, nós continuaremos falando desse maravilhoso oxigênio. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja presente na tua vida, ativando a tua fé a todo momento, agora e para todo sempre. Diga comigo, amém. Quinta-feira, culto com a família. Domingo, pela manhã às 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite, grande culto de adoração e evangelístico. Deus abençoe a todos.